Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres façam uma mamografia de base aos 35 anos e anualmente a partir dos 40 anos. Entendo que a mulher deve se conscientizar que ela deve ir ao médico uma vez por ano para ser examinada, tanto para a questão das mamas quanto para a questão da coleta do Papa Nicolau. Então é um compromisso que ela deve ter consigo própria. É importante ainda fazer o autoexame, então a gente recomenda que faça o autoexame uma vez por mês, né? Nas mulheres que ainda menstruam, geralmente uma semana, 10 dias após a menstruação, porque daí a mama fica um pouco menos túrgida, mais fácil de examinar e detectar nódulos. Naquelas que não mais menstruam, marca um dia, a gente normalmente diz para marcar o dia do aniversário, né? Por exemplo, o meu aniversário é dia 29, então todo dia 29 eu deveria me autoexaminar na questão da procura, só para ter um compromisso com a detecção de alterações no corpo. O autoexame é importante porque cerca de 10% dos casos de câncer, eventualmente, são palpáveis e não são visíveis, por exemplo, na mamografia. Isso pode acontecer. Qualquer anormalidade que a mulher sinta, ela deve procurar um médico. Se não for nada, não era nada, mas ela esclareceu, né? Mas a mulher conhece o próprio corpo. Então, se ela tem uma capacidade, às vezes, de perceber uma modificação da mama de uma forma muito mais precisa do que o próprio médico num exame de rotina. Então, ela sabe que aquele nódulo não existia naquele lugar antes. Então, ela vai dizer, olha, isso aqui eu não tinha. Então, isso foca, às vezes, a investigação de uma maneira mais eficaz. A detecção precoce, né, do câncer de mama, ela é feita com mamografia. E hoje existe uma disponibilidade muito grande de mamografias no serviço público, de tal forma que as mulheres têm acesso, e isso tem permitido que nós detectemos lesões muito iniciais e até algumas lesões consideradas como pré-malignas. Os tumores iniciais, eles têm um potencial de cura muito grande. Quanto maior o tumor, menor são as chances de cura. Então, nós dividimos as doenças de estágio 0 a 4, onde 0 é a situação bem inicial, 4 é quando já tem foco de doença fora da mama. Então, no estágio 0, o potencial de cura é de 100%. No estágio 4, o potencial de cura é 0, né? Então, a pessoa vai acabar morrendo de câncer um dia. Poderá ser tratada, poderá sobreviver até vários anos, mas a doença já está fora da mama. Isso é uma condição de incurabilidade. E nos estágios intermediários, o 1, 2 e o 3, você tem potenciais de cura que variam de mais de 90% no estágio 1, aproximadamente 45%, 50% no estágio 3. Então, esses são os potenciais. Então, é importante fazer o diagnóstico de maneira precoce e tratar adequadamente de maneira precoce. Se a mulher perceber algumas alterações na mama, ela deve procurar assistência. Por exemplo, uma inversão do bico, saída de líquido pelo bico, a percepção de nódulos, né? A mama ficar vermelha, a percepção de feridas na mama ou feridas no bico, né? Tudo isso deve fazer com que a mulher procure uma avaliação profissional. Assim como ela deve se preocupar também com as ínguas, com os gânglios que a gente tem embaixo da axila, que às vezes a primeira manifestação de um tumor de mama é o crescimento de um gânglio na axila. Então, qualquer anormalidade, ela deve procurar um serviço de saúde. Não quer dizer que seja câncer, mas é importante que ela procure para esclarecer que não seja. E outro tipo de situação são aquelas pessoas que pertencem a grupos de alto risco, como, por exemplo, mulheres que têm parentes de primeiro, segundo grau com câncer de mama ou câncer de ovário, elas têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Então, essas mulheres devem entrar num programa de atenção de saúde muito mais precocemente. Normalmente, a gente recomenda que naquelas famílias que têm muitos casos de câncer de mama, em casos jovens, que inicie as mamografias uns 10 anos antes do caso mais jovem. Por exemplo, tem lá 4, 5 casos de câncer de mama, todos entre 35 e 40. Então, lá por 30 anos, mais ou menos, a mulher deve se preocupar em buscar mamografias para tentar fazer diagnóstico inicial. Uma vez detectada alguma alteração, não se apavore, porque na grande maioria das vezes não é nada, mas é importante que procure um profissional de saúde para esclarecer. É importante que, uma vez entrando nas idades de risco, que a mulher faça mamografias periodicamente. Estabelecer um cronograma de cuidado anual sem medo, porque os recursos estão aí hoje para
atender de maneira adequada com um mínimo de mutilação.